Olá, boa noite. Bem-vindas ao nosso horário novo aqui de live. Gente, sejam muito bem-vindas. Só tô arrumando aqui, galerinha, que caiu meu negócio aqui. Boa tarde. Obrigada, Alessandra. Bem-vinda aqui na live. Estou vendo seu curso, estou encantada. Que coisa boa. Peraí, povo, eu tive que encerrar o negócio aqui. Pitoco. 5 maneiras. De ter clientes o ano inteiro. Ok. Enfim, não deu aqui, galera. Eu tava tentando transmitir no YouTube, mas não consegui. Nós vamos aqui no Instagram apenas depois. A gente joga lá. Boa noite, Solange. Galerinha, bem-vindas para nossa aula de terça-feira. Finalmente conseguimos, dei o horário aqui e deu tudo certo. Temos uma companhia aqui. Pitoco, você não vai derrubar o meu telefone. E hoje, gente, a gente vai falar sobre 5 maneiras de ter clientes o ano inteiro. Então, eu vim te contar alguns segredinhos, algumas estratégias para você transformar aquele cliente que comprou uma vez apenas de você, né, em alguma data ou especificamente para um momento especial dele, em ser o cliente fiel o ano inteiro. E é claro que a gente precisa entender um pouco dessas estratégias para a gente fidelizar os nossos clientes também, tá? Então, terça-feira é o dia da dor da confeiteira. Vamos falar assim, porque olha, se vocês são parecidas comigo, eu amo estar na cozinha, eu amo estar compartilhando, imaginando aqueles momentos do meu cliente, degustando bolo, curtindo com a família, levando de presente para um amigo, levando pro lanchinho da escola da filha, do filho. Então, eu amo esses momentos, mas, sinceramente, o momento real ali de empreender, o momento de botar tudo na planilha, de pensar estrategicamente, me incomoda um pouco ainda, mas eu sei que é muito necessário. Então, eu já doei muito do meu tempo para estudar essa parte, de vivenciar isso, e a melhor forma é a gente também vivenciar todos esses momentos para entender como funciona
todas as estratégias, como a gente deve se comportar em determinadas situações dentro da confeitaria. Eu sempre falo isso, que a gente tem que vestir a camisa de confeiteira com muito orgulho. Como vocês sabem também, quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Meu nome é Thalita Hackman, sou chefe confeiteira, especialista em bolos fit e low carb. E eu fiz uma transição de carreira há um tempo atrás, então eu sempre trabalhei na área da saúde, personal trainer há mais de 15 anos, e fiz essa transição. E realmente é uma coisa que mexe com a gente. Eu acredito que tem muitas pessoas aí que não necessariamente fizeram a transição, mas estão buscando ter uma renda com os bolos, ou porque ama estar na cozinha como eu amo, né? Desfrutar desses momentos, ou porque busca realmente uma profissão para estar mais perto da família, ou porque de alguma forma teve que buscar uma alimentação mais saudável por algum problema de saúde ou algo desse tipo. E às vezes a gente sofre um pouquinho pelas questões do preconceito das outras pessoas, mas a gente precisa vestir a nossa camisa e ter muito orgulho do que a gente faz, porque além de estar na cozinha, a gente está aí proporcionando momentos de saúde, momentos de muita alegria para os nossos clientes e para a nossa família também. Então, é nesse momento que eu penso muito de como eu sou grata por ter, né, a oportunidade de estar levando isso para os meus clientes, tá? Momentos de felicidade mesmo, que eu falo, que é um momento ali de desfrutar e todo mundo gosta, não adianta de dieta ou restrição alimentar, ou, né? Mas todo mundo gosta sim daquele momento de estar degustando um bolinho gostoso, de estar compartilhando algum momento, um café com um amigo, com a família. Eu tenho o meu momento na quarta-feira à tarde, que é o meu momento com a minha filha mais velha, que é a folguinha dela na quarta-feira à tarde. Então a gente sempre busca um café, depois vai fazer alguma atividade física, mas a gente sempre tem um momento ali do cafezinho. E então eu sou sempre muito grato por esses momentos da gente poder dar a oportunidade para as pessoas, outras pessoas estarem desfrutando das nossas delícias fit, sem culpa e com aquele prazer, né, de um alimento gostoso, de um bolo fofinho, de uma cobertura cremosa. E então eu vim hoje contar para vocês sobre essas 5 dicas que vai fazer com que você consiga fazer isso a todo ano com o teu cliente, que você fez aquela única venda, ou foi indicação de alguém, ou comprou com você em alguma época sazonal, né? Por exemplo, Natal, Páscoa, e aí você não conseguiu fazer uma nova venda com ele. Como a gente pode trabalhar com isso, certo? E, em primeiro lugar de tudo, eu preciso antecipar para vocês que a única maneira que a gente tem para fidelizar os clientes, com certeza, é o nosso atendimento, tá? Então, além de bolo gostoso, além de bolo saboroso, além da integridade de sabores e integridade de escolha de ingredientes da nossa confeitaria fit, o nosso atendimento precisa ser muito bom, né? Ele precisa ser muito além do simplesmente tratar bem o nosso cliente. Então, a mesma coisa que eu falo para vocês, que fazer um bolo gostoso e bonito é mais do que o nosso dever, a gente precisa buscar mais do que isso, a gente também precisa buscar na parte do empreender o mais do que tratar bem o nosso cliente. A gente tem a obrigação de tratar bem. Então, não é, mas eu falo com respeito, eu trato bem. Não, a gente precisa buscar sempre um a mais para a gente estar fidelizando o nosso cliente. E esse buscar um a mais é tentar criar um relacionamento além, né, desse primeiro contato. Então, saber um pouquinho da vida, né, desse cliente, para ele começar a ter confiança no seu trabalho, e aí sim fidelidade ao teu serviço. E saber da vida do cliente, gente, não é fazer milhões de perguntas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que sempre compra um bolinho sem açúcar e sem adoçante, e ela já falou que é para a filha dela de 4 anos. Então, essas dicas eu vou sempre buscando e não chego nem a perguntar, mas essas dicas, o teu cliente ele vai sempre deixando no ar. E aí, num certo momento, você pode chegar e, né, dar: oi, tudo bem? Boa tarde, como é da sua filha? Né? Então, esse momento de criar um outro tipo de relacionamento com o teu cliente vai fazer com que ele se sinta mais importante. Ele não vai se sentir apenas um cliente, mas ele vai perceber que você lembra dele, que você se importa com ele. Então, essa minha cliente um dia pediu um bolinho para o aniversário da filha dela,
que eu descobri que ia fazer 4 anos. E eu fiz o mesmo bolo, simples, sem cobertura. Ela sempre pediu sem cobertura, porque ela acostumou a menina dela assim. E o bolo é super gostoso, é o meu bolo de tâmaras, que vocês já devem ter ouvido, já devem ter visto no feed. E como eu sabia que era para o aniversário dela, mesmo sendo um bolo sem cobertura, um bolo simples, um bolo caseiro simples, eu fiz um cartãozinho para ela e mandei um balãozinho, junto um balão pequenininho, na sacolinha com o bolo, e enviei para ela. Então, para mim, o meu gesto já estava, né? Eu me senti bem em fazer isso e com certeza deu 5, 10 minutos, ela já compartilhou a foto da filha dela na escola, segurando o balãozinho. Então, gente, né? O que a gente fala, que o dinheiro não enche, só o amor não enche o bolso, mas a gratidão que a gente tem por ter proporcionado aquele momento, e com certeza ali cria um relacionamento, além de simplesmente, que eu falei no início, tratar bem, né? Então, sempre vamos lembrar que fazer bolo gostoso e bonito é mais do que nossa obrigação. A gente sempre tem que agregar valor a mais nesse nosso produto, tá? E também tratar, né, atender o nosso cliente bem também é mais do que nossa obrigação. A gente tem que tentar construir um relacionamento de confiança e de fidelidade ao nosso produto. Aí sim a gente pode entrar nas nossas 5 dicas. Então, essa foi uma dica extra, mas principal para vocês começarem a entender como fidelizar o teu cliente para fazer vendas o ano inteiro, certo? Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Isso é básico do básico, né? Esse cliente que você acaba tratando bem, fidelizando, com certeza você vai criar um fluxo de indicações. Ele vai em algum momento comentar para alguém o que aconteceu, comentar sobre a integridade dos teus produtos, a confiança que ele tem nos produtos de vocês. Então hoje, mais do que nunca ainda, né, é muito importante o marketing boca a boca. Por mais que a gente tenha marketing de todas as formas, hoje o digital é muito importante também, porque a gente consegue transmitir, né, todo aquele desejo, textura de bolo, textura de cobertura, pelas fotos, pelas imagens, mas o boca a boca, com certeza, ele já entra com uma credibilidade a mais, porque é uma pessoa conhecida que está indicando o teu produto. Então, né, esse novo cliente por indicação, ele já vai certo, ou ele já provou na casa, né, desse teu cliente, ou ele já vai certo com todas as características aí do que foi passado para ele. Então, é o mais importante mesmo. A gente só vai conseguir isso fazendo o a mais, né? Então, criando esse relacionamento de confiança e de fidelidade. Certo? Agora, a gente vai falar das 5 dicas que a gente precisa anotar. Então, quem tá com papel e caneta aí, já pega e façam essas anotações, tá, gente? Começando pela primeira dica, né? Os clientes do Natal servem para o ano inteiro. Por que eu tô falando do Natal? Porque é uma data que está se aproximando e é a data que eu mais vendo, né? Na Páscoa e Natal são as datas que a gente mais vende. Independente de ter panetone, de ter ovo de Páscoa, os bolos caseiros vendem muito nessa época. Então, esses clientes que te procuram nessa época específica, eles são clientes para o ano inteiro, certo? Por quê, Thalita? Porque ele já fez a primeira compra, ele já confiou em você num período, vamos dizer assim, importante, né? Então, ele te procurou no Natal porque ele quer um bolo simples, saudável para dar de presente para alguém, ou para compor a mesa porque ele mesmo tem restrição alimentar, ou porque foi indicação de alguém e o bolo realmente é gostoso e ele quer compor a mesa com um bolo inclusivo. Então, ele já confiou a primeira vez em você nessa primeira compra, né? Então, agora você precisa aprender a trabalhar com ele para fidelizar esse cliente e você vender o ano inteiro. E como você vai fazer isso? Você vai mandar algumas mensagens, né? Não o tempo inteiro, mas você vai fazer ser lembrado durante esse ano. Então, você pode... Eu tenho o hábito de fazer, quando é cliente primeira venda, eu tenho o hábito de mandar uma mensagem
2 dias depois, pedindo um feedback do produto. É uma mensagem educada, mas eu tenho esse hábito. Eu recebo, né, a confiança do cliente de, nossa, ela está se importando comigo e também em melhorar o produto dela. E eu já consigo fazer esse relacionamento, né, de confiança entre o meu cliente. Então, isso você precisa trabalhar com esse cliente sazonal, né? No caso que a gente está falando no Natal, que é a data aí que está se aproximando. E as vendas do Natal, gente, a gente consegue aí cliente para o ano inteirinho. Se você conseguir fazer, né, uma campanha boa para o Natal, você consegue clientes para o ano inteiro, sabendo trabalhar com ele, fidelizando para o ano inteiro também, certo? Então, em momentos diferentes, você vai enviar algumas mensagens. Por exemplo, algum bolo diferente, novidade do teu menu. Você vai enviar, né? Oi, tudo bem? Como você está? Estou enviando, né, essa novidade. A gente está trabalhando agora com bolo assim, assim, assim. Em outro momento, você pode colocar agora, né? Tá chegando um Pitoco aparecendo aí. Dá oi, Pitoco. Em outros momentos, né, nas outras datas sazonais, vocês também podem estar enviando o menu, mostrando, né, o seu produto. Você também pode mandar uma mensagem: oi, tudo bem, né? Faz tempo que você não faz compras, né? Gostaria de enviar um menu dos nossos produtos para você conhecer os outros produtos, né? Além do que ele já conheceu nessa época, nessa data sazonal. Então, em momentos diferentes. Por quê? Porque eu não posso cansar esse meu cliente também tá mandando mensagem toda semana. Eu tenho uma lista de clientes que eu mando mensagem todas as semanas, mas eu sei que esses clientes encomendam bolos todas as semanas e gostam de estar recebendo os bolos da semana. Mas tem clientes que não fazem compras todas as semanas. Então, esses clientes a gente vai trabalhando aos poucos para ele entender também que é possível ele encomendar toda semana e os bolos são saudáveis para que ele possa estar consumindo toda semana, né? Então, a gente vai trabalhando aos poucos. Então, tem alguns que eu mando de 15 em 15 dias, né, para estar lembrando no menu. E tem alguns que eu mando apenas uma vez por mês, tá? Então, vocês têm que ter esse feeling também de não incomodar o cliente de vocês. Mas vocês precisam ter a mentalidade de que quando esse cliente precisar de um bolo fit ou algum produto que vocês façam, a primeira pessoa que venha na cabeça dele é você. Então, não é... Muitas pessoas deixam de mandar as mensagens e poxa, mas que chato. Não é se tornar chato, mas se tornar lembrado. Você precisa estar sendo lembrado quando esse cliente precisar. E vocês podem estar avaliando aí alguns momentos da vida de vocês que alguém mandou mensagem, né? Dá um exemplo bem amplo aqui, por exemplo, uma manutenção de ar-condicionado. Não é toda hora que estraga o ar-condicionado de casa ou algum outro elétrico. Mas se essa pessoa trabalha com você, mandando mensagem, né, se dispondo para o serviço que ele presta, né? Então, quando estraga, você vai, poxa, tem uma pessoa que faz isso. A gente quer praticidade. Então, é isso que a gente tem que trabalhar com esse cliente sazonal, né? Esse cliente do Natal, para a gente fidelizar ele o ano inteiro. Estar trabalhando a confiança dele nos teus produtos para vender todos os dias, que eu falo, né? Todos os dias é que ele entenda que o seu produto pode ser consumido todos os dias, porque é um bolo que vai lhe dar, né, saúde e bem-estar também pro seu dia a dia, certo, gente? Aí a gente vai para a segunda dica, que são as regras das 4 semanas. Alguma dúvida na primeira dica? Então vamos lá. Vamos para a segunda dica, então, que são a regra das 4 semanas. O que seria essa regra das 4 semanas? Essa regra das 4 semanas é a maneira de como a gente vai organizar as nossas vendas para essas datas sazonais. Então, é mais uma oportunidade para o cliente, né, que fez aquela primeira compra sua, entender que você tem outros períodos e outros doces e outros produtos para oferecer para ela. Mas a gente precisa estar organizada, né? Então, mais ou menos como seria.
Primeira semana, a gente precisa elaborar e definir o nosso menu, falando em Natal, então seria 4 semanas antes, né? Antes da data do Natal, que eu tô falando. Então, lá na quarta semana, então vamos dizer assim, né? Na quarta semana, antes do Natal, a gente precisa estar com o menu definido para a gente começar a pensar nas próximas etapas. E isso funciona para Páscoa, funciona para Dia das Crianças, para Dia dos Professores, para Dia Halloween, para Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as épocas mais específicas do ano. E se vocês colocarem no papel quantas datas a gente tem, você vai ver que você vai ter vendas do mesmo cliente, compras do mesmo cliente aí, pelo menos todos os meses, tá? Então, na quarta semana que antecede o Natal, por exemplo, menu definido. Segunda semana, terceira semana que antecede essa data, no caso a gente está falando do Natal, a gente vai começar a divulgar os nossos produtos para esses grupos de amigos e de clientes que já acompanham vocês. Então, precisa ser organizado todo esse menu para começar a fazer a divulgação, tá? E aí a gente divulga para amigos, para os grupos de WhatsApp, para a tua lista de clientes, e aí depois a gente joga nas nossas redes sociais e faz uma divulgação mais amplificada do nosso menu, tá? E aí na segunda semana que antecede essa data específica, no caso que a gente está falando aqui do Natal, a gente fecha todos os nossos pedidos. Por que, Thalita, tem que seguir essas regras? Uma, para nossa organização. E segundo, para você mostrar planejamento para o teu cliente, e isso também faz com que ele fidelize, sabendo que existe regras também, isso mostra profissionalismo, tá? Então você tá pegando pedido a todo momento, tá aceitando sempre encomendas diferentes, não mostra uma organização. Às vezes a gente tem medo de dizer não para o cliente, de medo de perder a venda, mas na verdade você está mostrando uma insegurança para o teu cliente e não está mostrando uma organização e planejamento da tua empresa, tá? Então isso vocês também têm que pensar, que às vezes o dizer não é perder a venda, mas sim garantir as próximas vendas para mostrar aí um pouco de autoridade e de organização da tua empresa, tá? Então, na segunda semana que antecede uma data específica, a gente começa a fechar os pedidos. Fechar os pedidos é o quê? Confirmar o pedido com aquele cliente que na terceira semana falou com você, falou que queria, e pegar os 50% da encomenda, a gente não esquece. Então é esse momento que a gente pega os 50%, fecha os pedidos, confirma endereço, confirma a entrega, né, como vai ser a entrega e tudo, para uma semana antes, né, ou na semana do Natal, no caso, aí sim a gente finaliza e produz, né? Então faz todas as produções e faz as entregas, e assim a gente tá aí garantindo vendas pro ano inteiro trabalhando com esse mesmo cliente. Então, como eu falei, trabalhar nas datas sazonais para a gente estar fidelizando esse cliente da primeira venda, né? Fidelizar pro ano inteiro, certo? Essa segunda dica, na verdade, tem muitas formas aí da gente estar explicando, de repente é um tema para uma live só, a gente tem bastante coisa para falar, mas também, quem sabe, é uma oportunidade, né, de vocês estarem aqui entrando agora. Vamos ter o Natal e com certeza a gente vai começar a falar mais aí sobre as vendas. Na verdade, quem já tem confeitaria já deve estar pensando, né, nas coisas de Natal, e a gente tem que antecipar tudo muito, né, por causa da compra dos ingredientes, embalagens, foto, testes. Então, quem já tem confeitaria, já está pensando aí em vender, com certeza é o momento de você começar a pensar no teu menu de Natal também, tá? Gente, vamos para a nossa terceira dica, certo? Mantenha contato. Então, vocês podem ver que na primeira dica, na terceira dica, eu sempre tô falando para vocês sobre o estar presente, né? Ou se mostrar disponível para o seu cliente. Então, a terceira dica entra para confirmar e afirmar mais uma vez. Então, mantenha contato, né? Quem não é visto não é lembrado, certo? Então, estimule a presença, né, do seu cliente aí nos seus pedidos,
periodicamente. Como eu falei para vocês lá na dica 1, vocês têm clientes que vocês podem mandar mensagem toda semana, vocês têm cliente que vocês podem mandar mensagem de 15 em 15 dias e tem cliente que vocês mandam mensagem uma vez por mês. Mas mandem, não deixe, né, isso apagar, essa sua primeira venda apagar. Ah, Thalita, mas será que ele não comprou porque ele não gostou? E aí entra a mensagem que eu falei para vocês de feedback. Então você já sente, né, se realmente ele não gostou, ou se realmente não sentiu necessidade, você não conseguiu gerar esse desejo de uma segunda compra nele. E tudo isso, gente, é para vocês estarem crescendo dentro do negócio de vocês. Então, em momento algum, uma crítica quando a gente tem um negócio, uma crítica serve para nos abalar, né? Uma crítica serve para nos empurrar para frente, para a gente estar melhorando. Porque é o cliente que vai mostrar, vai apontar alguns erros que dentro do negócio muitas vezes a gente não enxerga. Então eu já, né, aprendo muito e aprendi muito no início, escutando e ouvindo os meus clientes, tanto em textura de bolo, de cobertura. Então eu sempre dei essa abertura para os clientes estarem falando. E é claro que com o tempo você vai criando, né, os teus uma personalidade nos teus doces. Então agora, se a, né, pessoa me questiona demais, eu já tenho, né, um estilo de construir as minhas receitas, os meus bolos, e tem coisas que eu não consigo modificar. E aí vai né, de você conversar e mostrar, né, a qualidade do seu bolo, mostrar o benefício, por que você utiliza determinado. A gente é muito questionado na confeitaria fit sobre a utilização dos ingredientes, né? Então é muito comum o teu cliente te exigir um monte de coisa e depois, por exemplo, eu quero com leite de coco, eu não quero nada de lácteos, e aí depois te manda uma mensagem dizendo que tem o gosto de leite de coco muito forte. Então, essas questões a gente vai ver a todo momento, né? Ou aquela pergunta assim, você tem bolo zero açúcar? Sim, a gente faz zero açúcar. Eu normalmente já falo, utilizo um mix de adoçante tal e tal, e já explico tudo. Aí a pessoa pergunta, mas é sem açúcar mesmo? Então, assim, né, a gente tem que respirar e responder com calma, porque o cliente ele não tem obrigação de ter o entendimento e o estudo que a gente faz dentro, né, até dos nossos ingredientes. Então, muitas vezes a gente precisa respirar mesmo, mas a gente tem que entender que, com certeza, eles não têm tanto nem a prática e nem sabem tanto quanto a gente estudou para estar produzindo os bolos. Então a gente tem que orientar mesmo, a gente tem que ter essa paciência de estar orientando, de estar explicando, porque com certeza isso também é uma maneira de estar fidelizando e dando, né, essa segurança e confiança para o teu cliente voltar a comprar de você, tá? Então, essa terceira dica, né, o mantenha contato. Algumas dicas para você, menu especial. Então eu faço toda semana, eu tenho um bolo diferente, eu tenho um menu fixo, mas toda semana eu tenho um bolo ou um doce diferente. Então é uma estratégia, é uma desculpa para você estar mandando uma mensagem, um lembrete para o teu cliente. Não, essa semana tem um bolo tal, um bolo assim, assim. Então é uma chance de você estar criando esse vínculo e esse contato com esse cliente para fidelizar ele para as próximas semanas, tá? Entrega free, então eu faço seu danado. Então eu faço isso também, porque aqui a gente tem uma região muito grande que a gente atende, os locais são longe, né? Então a grande Florianópolis aqui a gente atende várias cidades, mas que são todas uma do ladinho da outra, e é muito comum a gente sair, né, de uma e ir lá para outra. Então, mas isso tudo tem um custo, né? Porque é 20, 30 quilômetros, pra gente é normal, mas tem um custo, né? Então na cidade de vocês pode ser assim também. E aí, claro, tem alguns clientes que deixam de comprar às vezes por causa do custo, porque a gente tem que colocar a taxa de entrega, independente de ser... o Pitoco tá aqui. Independente de ser entrega de motoboy ou entrega própria, vocês têm que colocar o custo, esse custo de taxa de entrega no seu bolo, né? E aí eu faço uma vez por semana, cada região. Então, essa semana, tal dia, eu vou fazer entrega em um determinado bairro. Então eu aviso os clientes que para esse bairro vai ser entrega gratuita. Então eu junto o maior número de entregas para aquela região e consigo, né, reduzir os custos da taxa de entrega. Então eles aproveitam e fazem
esse pedido naquele dia. Então já ficam esperando, né? Eu digo que você vai educando os teus clientes para isso. Então eles já ficam esperando aquele dia, aquela data, né, para ter essa entrega. E não é porque a entrega é free, na verdade, é porque realmente às vezes, né, aqui chega, tá, tem dias que tem taxa de entrega R$45. Então realmente pesa, né? E não é todo mundo que acaba comprando com a taxa de entrega nesse valor. Então você cria uma oferta, na verdade, para o teu cliente, tá fidelizando o seu produto. Então ele vai comprar sempre que ele vai ser avisado. E aí se você furar uma semana sem avisar, já vai esfriando. Então mantenha, né, contato com esse cliente, certo? Outra coisa muito legal para manter contato é você mandar aquela mensagem de aniversário. Gente, é muito legal, eu tenho uma dificuldade tremenda porque eu esqueço o aniversário de quase todo mundo. Mas eu olho a data e esqueço. Então tem alguém para fazer isso, ou crie, né, um arquivo só com as datas, só com os aniversários. Isso na primeira compra você pode fazer um cadastro simples, data de aniversário, endereço de entrega e telefone, ponto, né? Então a pessoa acaba te passando e na verdade a data de aniversário é para você estar mandando essa mensagenzinha no aniversário. Então é muito bacana. Nossa, né? Aquele cliente que fez uma compra lá na Pá. E aí, daqui 3 meses é o aniversário dele, e aí ele recebe uma mensagem: nossa, eu nem comprei mais com a Thalita, mas ela lembrou de mim. Então isso é muito bacana, com certeza gera também aí uma relação de confiança e fidelidade com o seu cliente, tá? Então essa foi a terceira dica para como fidelizar o cliente do Natal, né, pro ano inteiro. Certo, galera? Vamos para a quarta? Meu Deus, tem tanta coisa para falar que o tempo chega a ser pequeno pra gente, né? Mas vamos lá, vamos concluir as 5 dicas e vão anotando aí. De repente, gente, eu acho que eu vou fazer cada dica eu vou transformar numa aula aqui, que tem bastante coisa pra gente estar conversando. Quarta dica, valorize as datas especiais, né? Crie momentos especiais com o teu cliente com mimos. Então, eu faço e adoro fazer isso para os clientes. Então, ele encomendou um bolo, independente, né, do tamanho ou do valor, mas às vezes eu mando um brigadeiro, né, de presente, ou mando, se é primeiro cliente, normalmente eu mando um mini caseirinho de outro sabor para ele estar degustando, para ele estar conhecendo outros produtos também. E isso você não precisa fazer sempre, ele vai entender que é um presente, né? Ver outras coisas que você faz, não precisa ser coisas de muito valor que vai, né, bagunçar aí o teu orçamento, mas uma lembrancinha pequenininha, um cookie que você faz, um cartãozinho pode ser também, né, de uma mensagem para o dia dele. Então, esses mimos, todo mundo ama receber um presentinho, todo mundo ama receber um agrado, isso é do ser humano. Então, aproveite esses momentos, né, aproveite essas delicadezas que eu tenho certeza que com fiança, né, o teu cliente vai ter por esse mimo, mas não faça com a intenção, sempre estar fazendo essas ações com a intenção de venda, para que o seu cliente sinta, sabe, que é uma estratégia muito pesada aí de marketing, mas sim que ele se sinta abraçado, realmente lembrado por esses momentos, tá? Então, eu gosto muito de fazer. Quando sobra, né, mais tempo, eu tenho mais tempo para estar entregando aquele mimo para o cliente. Quando tem mais encomenda já fica mais complicado. Então, às vezes eu vou passando, mandei para essa semana, então na outra semana eu não mando. Tem dias que eu, né, gosto de fazer um cartãozinho diferente, então, ou até uma embalagem diferente, né? Eu sempre faço a embalagem dessa forma, outro dia eu ponho uma fita diferente, ponho um cartão, então tudo isso com certeza é um agrado, é um mimo, né? Então, valorizar momentos especiais, deixar o dia, né, do seu cliente em momentos especiais. Então, isso também faz com que aumente a confiança e fidelize o teu cliente
pro ano inteiro, tá? Ele pode não comprar na próxima semana, mas como eu falei para você, quando ele lembrar, né, de algum momento, você vai criando memórias afetivas também, né? Momentos com o seu produto, né, de bem-estar, de agrado, né? Nem se for aquele sorrisinho no meio da boca, né, de meia boca, mas com certeza isso tudo fica registrado. Então, o teu produto deixa de ser apenas um bolo, né? O teu produto, ele começa a ter muito mais do que só uma fatia, um pedaço de bolo, mas sim memórias, né? Lembranças aí boas para o seu cliente toda vez que ele recebe o teu produto, tá? E aí a gente vai para a quinta e última, né, Pitoco? Pitoco tá bravo comigo hoje, só quer ficar bagunçando. Vamos dar oi aqui? Calma. Tá aqui, ó, gente. Tá bravo, não quer ficar comigo, só quer ficar bagunçando aqui o escritório. Vamos lá, gente, pra quinta dica agora, tá? Atenção, é a que eu mais amo também. Na verdade, todas as dicas eu amo de paixão, mas eu tô sempre ligada com isso. Quinta dica, atenção às novidades e tendências, tá? Então, mesmo que a gente é da confeitaria Fit, a gente precisa estar ligada nas tendências da confeitaria tradicional, tá? Eu digo que muito mais, porque a gente precisa deixar de ver os nossos bolos, os nossos doces como bolos de dieta, bolos sem graça, sem cor, sem brilho, sem sabor. E as pessoas ainda têm esse preconceito, tá? Sobre os nossos produtos. Então, a gente precisa, sim, estar ligado nas tendências. Então, toda vez que você vê uma tendência, né? Surgiu o bento cake, o mini caseirinho, ou traga tendência, traga novidades para o seu cliente, né? Com os seus produtos também. Então, crie o mais próximo possível do que ele enxerga, né, do lado de fora, vamos dizer assim. Então, eu busquei isso no bento cake, né, então com as minhas massas de bolo caseiro, com as minhas massas low carb, com as minhas massas fit funcional, eu consegui desenvolver, né, técnica de cobertura e de escrita e desenho para o bento cake. Por quê? Dos clientes mesmo surgiam muitas perguntas. Ah, Thalita, tu faz aquele bolinho, você faz aquele bolinho. E acabou que alguns clientes vinham e falavam, não, pode ser a cobertura normal, mas eu vou comer só a parte de dentro. Eu disse, não, eu quero te dar um presente, né, completo. Então, fui desenvolvendo e então me adaptei a essa nova tendência. O mini caseirinho, que também é uma tendência que vai ficar, eu já faço há muito tempo. Então, há 2 anos atrás, eu já produzi o mini caseirinho por sentir uma necessidade do mercado de bolos low carb, na verdade. Porque o bolo low carb, quem faz estratégia low carb, né, estratégia alimentar low carb, sabe que um bolo grande, ele é super grande para a gente estar consumindo de farinha de amêndoas, né, do adoçante. Então, é uma quantidade muito grande que a gente não consegue consumir mesmo em uma família, porque a gente, por mais gostoso que ele, né, nos sacia muito. Então, esses relatos eu recebia dos clientes também, apesar de saber, eu recebia, mas querendo só empreender, eu ficava pensando, não, mas eu vender o menor, eu deixo de vender o grande que me dá muito mais retorno, né? Mas com o tempo eu sentia essa necessidade, porque o que acontecia? O cliente deixava de comprar porque era um bolo muito grande, ele sabia que não ia conseguir consumir, ou ele comprava, congelava e ficava 1 mês aí sem comprar um produto fresquinho de mim. Então eu comecei a produzir os mini caseirinhos, que são os de 11, 13 centímetros, aí só 2 anos atrás já. E para dar a oportunidade dos meus clientes estarem com um bolo fresquinho toda semana, mesmo sendo low carb, então sem a necessidade de estar congelando, eles podiam consumir um bolinho. Isso aumentou as minhas vendas, porque eles podiam, além de comprar mais vezes, eles compravam outros sabores, então acabavam enviando para outra pessoa, né? Que normalmente quem vê benefício, né, no produto, ou no bem-estar físico, ou no emagrecimento, ou o propósito que vem buscar com uma alimentação mais saudável, ela tem esse desejo de passar para outras pessoas. Então, se ela emagreceu, né, já tá há muito tempo emagrecendo, conseguiu um bolo gostoso,
fofinho, saboroso e que ela sabe que ela pode comer sem culpa, é nosso, gente. A gente quer passar para outra pessoa, para um amigo, para um conhecido, para um familiar que tá precisando daquilo também, né? Então começou a acontecer isso, né? A pessoa comprava um para ela e comprava um para mãe diabética, por exemplo. Comprava um para ela e comprava um para amiga que estava querendo emagrecer, mas não gostava, né, de comida fit. Tinha aquele preconceito da comida fit, então queria mostrar que tinha alguma coisa gostosa. Então isso virou tendência, hoje é tendência na confeitaria clássica também, os mini caseirinhos. E isso faz com que? Faz você mostrar para o teu cliente que você está atualizada, que você está buscando novidades e que o teu produto ele não é só fit, ele é gostoso, saboroso e acompanha o mercado. Ele, né, você está atualizada em tudo também, tá? Então, sabores novos, claro que a gente tem que entender até o limite, né, onde a gente pode chegar, mas os sabores da moda, né, bolo de pote, bolo fatia, tudo isso que vai surgindo, a gente pode encaixar e ter tendência em momentos específicos, certo? A gente não pode estar mudando o nosso menu a todo momento, mas mostrar para o nosso cliente que a gente está atenta às novidades, ou fazer o seu produto de uma novidade, que é o que eu gosto. Eu gosto de trazer novidade, então eu gosto de criar aí algumas tendências, eu gosto de criar produtos novos. É mais difícil porque você está colocando uma coisa que ninguém conhece, mas eu gosto de estar fazendo isso. Então o mais fácil é você ir pelo óbvio, né? Então o que está rolando nas redes sociais, você pode fazer pesquisa, né? Coloca aí hashtag confeitaria fit, hashtag lançamento, tendências da confeitaria, você consegue fazer essas pesquisas no YouTube, no próprio Instagram, e você vai estar atenta, né, e vai estar sempre trazendo essas novidades para o teu cliente. Então ele pode entrar como aquele produto especial da semana e já encaixar nas outras dicas, como também ele pode entrar nas datas sazonais, por exemplo, agora no Natal você pode aí colocar um bolo super legal, bem diferentão. E claro, se ele ter super saída, ser muito aprovado pelo pessoal, você pode estar recriando em novas versões. Por exemplo, só no Natal eu vou fazer um bolo de festa, né? Por exemplo, eu não trabalho com bolo de festa, mas no Natal eu vou fazer um bolo de festa para, né, vender mais, porque eu não vou fazer panetone, tô dando um exemplo, tá, gente? Não vou trabalhar com panetone, vou fazer um bolo de festa. E o sabor que você criou vendeu muito e teus clientes passaram isso para você. Nossa, que bolo gostoso! O que você vai fazer? É claro que você vai precisar mudar toda a tua produção, o teu planejamento de produção para você colocar esse bolo no menu. Mas você pode estar criando novas versões desse bolo. Por exemplo, um bolo caseiro com a mesma cobertura que você, o mesmo recheio que você usou nesse bolo de festa. Você pode transformar numa fatia, que fica mais fácil, né, de estar produzindo. Você pode, né, armazenar, fica mais fácil de armazenar. Você pode estar fazendo um bolo de pote, que também é mais fácil de você armazenar. Então, você pode trazer essa memória do seu cliente para seu benefício e estar vendendo mais o ano inteiro. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Falei demais, né? Falei demais. Então, vamos lá, vamos recapitular enquanto vocês encaixam aí. Foi muita informação, gente. As nossas 5 dicas para vender o ano inteiro. Então, primeiro, transforme o seu cliente do Natal para o ano inteiro, né? Então, faça, né, com que esse relacionamento de uma venda se transforme para o ano inteiro, né? Segunda, né, regra das 4 semanas, organize e planeje as suas vendas sazonais para que o seu cliente tenha essa organização também para fazer as próximas encomendas, né? Então, se você trabalhar com as datas sazonais, esse cliente, pelo menos no mês, você vai vender para o mesmo cliente. Terceiro, mantenha contato, seja, né, faça com que o seu cliente lembre de vocês sempre que ele pensar em comer um bolo gostoso, por exemplo. Lembrou em bolo, lembrou da Thalita. Lembrou em coisa saudável, lembrou da Thalita. Lembrou em cobertura em brigadeiro, lembrou da Thalita. Então, faça ser lembrado pelo seu cliente, tá? Estimule a presença, né? A sua presença no dia a dia, né, com mensagens aí periódicas, e aí eu expliquei para vocês, semana, quinzenal e mensal, né?
as mensagens de aniversário e valorize, né, a presença dele dentro da sua empresa, com mimos, com que danado, com mimos, com presentinhos, com cartõezinhos. E a quinta, né, é estar sempre ligado nas tendências para mostrar que você está se importando e buscando sempre coisas novas, certo? E aí, aqui você vai derrubar o telefone, seu danado. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é a dica que não está nessas 5 e que você precisa, em primeiro lugar, entender muito bem dela, que eu falei lá no início. Lembra? A gente falou que nós não temos, quer dizer, nós temos que fazer um bolo gostoso e bonito, que é mais do que nossa obrigação. Mas para a gente ter clientes fiéis e a gente se diferenciar no mercado, a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa ter personalidade aí nos nossos doces e valorizar além de beleza e sabor. Então, quem acha que tá arrasando fazendo um bolo gostoso e bonito, gente, tem que ter muito mais do que isso, porque isso é a nossa obrigação. E aí, um atendimento muito bom também é mais do que nossa obrigação. Então, se você acha que atende seu cliente muito bem e tá fazendo grande coisa também, não tá certo. A gente precisa muito mais nesse atendimento para realmente criar clientes fiéis, que aí eu dei as 5 dicas para vocês, pra gente estar criando laços de confiança e fidelidade aí com os nossos clientes e vender o ano inteiro. Certo, gente? Gostaram desse horário, galera? 18 horas, olha, pra mim é bem corrido, mas eu juro que eu vou mudar aqui, bagunçar a minha rotina, organizar ela toda pra estar com vocês às 18 horas, tá? Então, começamos hoje, consegui aqui, deu tudo certo na terça-feira que tava difícil, mas estamos aqui. Pitoco vai dar o que é, neguinho? Ó, ó. E então a gente volta na sexta. Sexta a gente tem o nosso encontro do Conexão com receita gostosa. Deixa eu ver se eu vou antecipar para vocês o que tem. A gente vai falar sobre tendências. Sexta-feira vai ser uma receitinha aí, vamos falar sobre tendências. De repente você já pega aí a 5ª dica e já fica antenado aí sobre as tendências, já começa a praticar a receitinha que eu vou ensinar vocês. Então, nessa sexta-feira, às 18 horas também, tá, galera? Então, horário novo, espero que vocês tenham gostado desse horário. Compartilhem as suas práticas, recebi muitos bolinhos lindos de limão que a gente fez na semana passada. Fico tão feliz, gente, é tão bom ver que a gente está conseguindo ajudar vocês, que a gente está conseguindo levar um pedacinho, né, do nosso estudo, do nosso aprendizado para dentro da cabecinha dos lares aí, para vocês aprenderem a faturar, vocês aprenderem que a gente pode sim não só fazer uma renda extra, mas fazer a nossa renda com essas delícias de bolos fit e que tem alguém esperando você começar. Então acredite nisso, tem alguém esperando você. Vai derrubar o telefone, seu danado. Então, com certeza, tem alguém esperando você começar a fazer essas delícias. Não perca mais tempo. Tá muito tendência. A tendência da confeitaria é a tendência fit e saudável. Ele quer ali no telefone bicar. Então, aproveite, corre. Se você tá aqui, com certeza você já tá em busca de novidades, você já tá em busca de informações e de uma comunidade também que tá junto com os mesmos propósitos, né? Então, a melhor forma da gente estar crescendo, evoluindo, é quando a gente tá por perto, pessoas com o mesmo propósito, né? Dessa busca. E com certeza, se você tá aqui, aproveita, né? Vai lá, clica no link da bio, vem pra comunidade do Telegram, que é lá que eu compartilho com vocês as receitas que eu ensino na sexta-feira e também tô sempre alertando vocês aí de novos conteúdos, de novos produtos, de oportunidades para vocês estarem aprendendo cada vez mais sobre a confeitaria fit e a produção de bolos fit e lucrativos. Certo, galera? Então, fechamos essa terça-feira e a gente se encontra na próxima sexta, às 18 horas. Um lindo e feliz Dia das Crianças para vocês.
Tô pensando em fazer uma surpresinha amanhã, mas não vou garantir, não sei como é que vai ser o dia. Mas a pedido aqui das minhas pequenininhas, eu tenho certeza que vai ser divertido. De repente faço uma surpresa, uma aparição surpresa amanhã. Tá bom? Beijos. Tchau.